Bom dia, minhas amadas irmãs, minhas irmãs de Jesus, minhas amigas. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Eu não sei qual é a hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Tenham tendo uma semana abençoada. Hoje é terça-feira, já é 4, né, de fevereiro. Espero que todos venham ter não só uma semana, mas venham ter um mês. Aleluia, abençoado na presença do nosso Deus. Amém, minhas irmãs. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dêem um joinha, aperta aí no seu like, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, para que esta palavra venha crescer, ela venha germinar nos corações, nas famílias, nos lares, porque é assim que Deus espera de mim e de você, que a palavra dele venha ser plantada. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, minhas amadas irmãs? Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Gênesis, primeiro e o verso 1 também, que nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio da água, e haja separação entre a água e água. Aleluia. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde, a manhã do segundo dia. Louvado seja o nome do Senhor. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Aleluia. Aqui a palavra de Deus, minha amada irmã, no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Que é o que fala a criação que Deus fez na face da terra, que antes não tinha, a palavra de Deus está falando que a palavra de Deus não tinha, era a terra sem forma, e o Espírito de Deus, ele se movia sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus viu, primeiro fez a luz, como diz, o princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra. E sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia na face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ali ele viu, minhas amadas irmãs, que era boa a luz, que a terra, que era sem forma, o Espírito de Deus se movia por cima da terra, mas a terra era sem forma. E Deus viu que aquilo ali era uma coisa boa. Diz, com a palavra de Deus, aleluia, com a palavra de Deus, ele fez os céus, fez a terra, e fez tudo o que há na face da terra, a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele separou, minhas amadas irmãs, aqui está falando aqui no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, aleluia, que ele separou as trevas da luz. Houve separação entre as trevas e a luz. Tanto que a palavra de Deus diz que não existe comunhão entre a luz e as trevas. Tanto que o dia, ele é claro. O dia, quando o sol nasce, o dia vai amanhecendo, já amanhece, já tudo clarear. O sol clareia.
Louvado seja o nome do Senhor. As trevas na Bíblia é dada como se fosse a noite. À noite tudo fica mais escuro. Tudo fica mais difícil na parte da noite. Por quê? Porque é dada como se fosse as trevas. E a luz, não, minhas amadas irmãs. A luz, ela é luz. A luz, ela é clareza. A luz se forma como fosse assim, o amor, a paz, a tranquilidade. É a luz. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz e fez separação entre as luzes e entre as trevas. Então Deus separou entre a luz e entre as trevas. Porque não existe comunhão, minhas amadas irmãs, entre a luz e as trevas. Porque Jesus, Deus, ele é a luz. Aleluia. E as trevas é dada como a noite. Louvado seja o nome do Senhor. E chamou Deus luz de dia. Glória a Deus. Então ele chamou a luz, minhas amadas irmãs, de dia. E fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã do primeiro dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e água. Aqui eu entendo dessa maneira, minhas amadas irmãs, que Deus disse, haja separação e expansão entre águas e águas. Então, haja separação, eu entendo da água doce e a água salgada. Porque a água doce não pode se misturar com a água salgada. Porque doce é doce, salgada, ela é salgada. Louvado seja o nome do Senhor. E fez Deus a expansão e fez separação entre a água que estava debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e fez a tarde e a manhã do segundo dia. Louvado seja o nome do Senhor. E disse Deus, ajunta-se as águas debaixo do céu, no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, chamou Deus a porção seca a terra. Então, a porção seca chamou Deus terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a terra, ela é dada, minhas amadas irmãs, como se fosse seca. A terra seca. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto que a palavra de Deus fala, minhas amadas irmãs, que eu e você, quando a gente não conhecemos Deus, não conhecia a palavra, nós éramos tipo uma terra seca. Uma terra sem vida. Aleluia. Uma terra sem vida. Mas quando eu e você, minhas amadas irmãs, conhecemos, passamos a conhecer, a ler a palavra, a entender quem é Deus, nós passamos a ter vida nessa terra. A terra seca começa a ter vigor. Ela começa a ser molhada. Aleluia. Ela começa a ser molhada pela palavra. Porque é a palavra, minhas amadas irmãs, que faz a diferença na minha e na tua vida. A terra seca. Mas quando essa terra começa a ouvir a palavra, aleluia, começa a entender quem é Deus na nossa vida, essa terra começa a ter vida. Aquilo que é seco, deixa de ser seco. Ela começa a ser molhada. Louvado seja o nome do Senhor. Ela começa a ter vigor, a vontade, aleluia. E a chuva chega. E a chuva, quando chega, ela molha a terra. Porque a alegria do agricultor é quando chega a chuva na terra, para molhar a terra, para que aquela terra venha ter a plantação. E ali o que for plantado naquela terra, aleluia, venha brotar o feijão, o arroz, o milho, ali ele vinha nascer naquela terra molhada, e aquela terra começa a brotar, aqueles frutos que foram plantados naquela terra, aleluia, começa a aparecer. Por quê? Porque a chuva molhou aquela terra. Da mesma forma, somos eu e você, com a palavra de Deus. Quando essa terra aqui está seca,
Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu e você começamos a entender a palavra, começamos a ler, se aproximar do nosso Senhor Jesus Cristo, essa terra deixa de ser seca. Ela começa a ser molhada, lavada pela palavra de Deus. Aleluia. E a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, ela é vida na minha vida e na tua vida. Ela é remédio para se você está doente. Ela é remédio para mim se eu estiver doente. Porque é assim que Deus faz, minhas amadas irmãs. Na minha e na tua vida, e a terra seca. Que essa terra venha ser molhada. Que essa terra venha dar fruto para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala que Deus fez a terra seca. E essa terra, aleluia, que é a coisa mais linda que você olhando pela palavra, você vai ver, é a mansidão de todo mundo que foi feita pela mão de Deus. A terra, os mares, aleluia, os peixes que estão feitos nos mares, a proteção que há na face da terra, ali foi a mão de Deus. É a mão dele que é santa, poderosa, potente, que faz todas as coisas na minha e na tua vida. E você olhando, aleluia, você vai ver a grandeza de Deus que não tem fim, a grandeza de Deus que não tem limite, a grandeza de Deus que é perfeita na nossa vida, minhas amadas irmãs. É Jesus, é Ele que faz. E a palavra de Deus, minha amada irmãs, eu me encho de alegria na palavra do Senhor, porque ela é perfeita, ela é santa, ela é a verdade, ela é a vida. Não existe outra vida mais perfeita do que essa. Não existe. Aleluia. E aqui está falando da criação, do mundo que Deus fez. A criação que Deus fez, que diz, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Que coisa linda a mão de Deus nos faz nas nossas vidas, minhas amadas irmãs. A nossa família, a nossa casa. É Deus que faz. Não é um homem, não. É Jesus. Porque Ele tem o poder na mão dele de fazer o que ele quiser. Ele fez o mundo, Ele fez a terra, Ele fez os céus, Ele fez os mares, Ele fez a criação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E disse Deus, haja expansão no meio das águas e haja separação entre a água e água. E fez Deus expansão e fez separação entre a água que estava debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda Deus fez. E chamou Deus a expansão céu. E foi tarde, manhã do segundo dia. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu no lugar, e apareça a expansão seca. E assim foi, e chamou Deus a expansão seca a terra, e ao juntamento das águas chamou mares. Então a terra ele fez uma parte seca, e uma parte que é os mares, que é o mar, que foi feito pela mão do Senhor. O mar. Então ele fez toda a criação. Ele fez os passarinhos. Ele fez o mar. Ele fez os peixes dentro do mar. Que coisa linda, minhas amadas irmãs. Que coisa linda é a mão do meu Deus. Que coisa linda é o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, que é tão linda, que é tão perfeita, que é tão verdadeira na minha e na tua vida, chega em cada coração, chega em cada lares, as famílias se amem, se respeitem, o amor venha brotar nos corações, que esta palavra venha entrar em cada coração que ouvir este vídeo, que esta palavra venha germinar nas famílias, nos lares, nos corações, em cada terra que tiver a terra seca, forma o coração, que venha a ser molhada com a palavra de Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Eu sou muito grata a Deus por cada vida de vocês. Que vocês venham ter uma família abençoada, uma vida abençoada, curada. Seja liberta, meu Pai, que haja salvação, libertação dentro da sua casa, da sua família, porque essa é a vontade de Deus na nossa vida, minhas amadas irmãs. Cura, libertação e salvação. Que Deus te abençoe grandemente. Lhe dê uma semana, minhas amadas irmãs, abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.